Beleza. Então tá no meu computador 7 em ponto, no meu celular 7:03. Então vamos lá. Bem, hoje a gente começa um assunto, a gente continua trabalhando com frações, né? Mas a gente começa um assunto que. Mais um aluno, Pedro. Boa noite, Pedro. A gente começa um assunto que é bem tranquilo. Vamos falar assim com vocês. É bem tranquilo, eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem, vão lembrar dos detalhes que nós vamos apresentar aqui e vão passar assim muito tranquilo por essas aulas. Tá joia? Vou receber aqui a Milena agora. Boa noite, professor. Boa noite. Então vamos lá. Que é a parte de soma e subtração de frações. Bem, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou começar, primeiramente, deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês. Deixa eu só aceitar mais a Ana Luísa agora. Ana Luísa, olha só, pessoal, vamos fazer o seguinte. Segunda-feira que vem, a gente vai ter um esquema um pouquinho diferente desse de entrada. Eu já começo aqui 10 minutos antes. Na verdade, eu entro 15 minutos antes da aula começar. E o horário máximo de entrada vai ser 19 horas aqui no meu celular. Deu 19h01, não vai entrar, porque olha só, eu já fui e voltei da tela e eu já recebi o Pedro, a Milena e a Ana Luísa. Eu imagino que vocês conseguiriam chegar 2 minutos antes. 2 minutos, eu acho que vocês conseguem. Então, eu vou entrar na sala mais cedo. 6:20 eu vou estar aqui no meu computador. Eu consigo. Então, vocês também conseguem. Quando for 7 horas, a sala está fechada. Tá? Eu vou chamar bastante atenção disso lá, quando eu publicar o convite para a aula de hoje. Então, já fiquem atentos. O horário máximo de entrada na próxima semana é 19 horas. Tá joia? Então, vamos lá. Bem, para a gente começar a nossa conversa de hoje, então, vamos fazer o seguinte. Todo mundo sabe somar esses dois números aqui. Por exemplo, nossa, é o computador que está lento, ele não está respondendo direito. Todo mundo sabe somar esses dois números. 3 mais 2. Todo Sim. mundo sabe que é 5. Todo mundo sabe. Beleza. Só que ninguém se atenta pelo fato, e a gente nem conversa isso, porque é perder tempo e é trabalhar uma coisa que, para somar 3 com 2, a gente não precisa de tantos detalhes. Mas eu vou, digamos, garantir uma coisa para vocês. Eu estou garantindo para vocês que aqui embaixo tem um denominador, e o 3 é uma fração com o denominador 1. O 2 também. E repare que essa conta continua dando 5. Ah, por que não tem? Eu já combinei um negócio com vocês, que quando a gente falava assim, nas aulas lá de maio, que era 2 ao cubo, né? Aí a gente fazia a continha, dava 8. Eu combinei com vocês, se tivesse assim, 2 elevado a 1, não precisava escrever esse 1. Ele era 2. Né? A gente sabe que tem umzinho aqui, mas não precisa de escrever. Então, e daí, Vitor, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que o denominador 1, que é esse amarelinho aqui agora, vou fazer uma bolinha nele, a gente normalmente não escreve. Mas ele existe, ele está ali, olha que eu estou garantindo para vocês, ele está ali, mas a gente não escreve porque não precisa. E aí, o 5, então como é que é, Vitor? Esse 5 que está aqui, aqui também tem o denominador 1. Esse 5 aqui, ó, como todo número, que não possui, digamos assim, um denominador, ele tem aqui o denominador 1. Então, repare que a gente sabe fazer somas de frações. Reparem, eu acabei somando a fração 3 sobre 1, aqui ó, fração 3 sobre 1, com a fração 2 sobre 1. E o resultado deu 5 sobre 1. Vou receber mais uma pessoa, que hoje eu me comprometi a receber até Núbia de novo, até 7:10, né? Núbia, de novo, entrou e saiu, Núbia. Bom, vamos lá. Então, moral da história. Se a gente focar nisso aqui, olha só para cá, ó, a gente focar nisso aqui,
Quando a gente soma coisas desse tipo, olha o que está acontecendo. Eu somo, na verdade, é só o 3 com 2. Tem mais uma pessoa tentando entrar. Vocês estão vendo como é que é chato isso? Quando a pessoa não é pontual. Eu sei que eu dei liberdade de chegar 10 minutos depois, mas isso é muito chato. Então, na semana que vem, isso não vai acontecer. Lara está acabando de chegar, ó. Lara, acabou de chegar. Boa noite, Lara. Só que semana que vem a Lara vai chegar. A Lara, esse aqui, ó, DJ Titico dos Caixinhos. Tá negada a permissão dele, que a gente combinou que isso não ia acontecer novamente. Pronto. Então, pessoal, reparem que a gente somou esse 3 aqui, ó, com esse 2 aqui, e deu 5, e esse 1 aqui a gente não somou. Olha, esse 1 com esse 1, a gente não somou, a gente repetiu ele aqui. Certo? Então, ó, de novo, está negada a participação dele aqui. A Tamires pode entrar, porque ela está com o nome certo e ela ainda está dentro do horário. Boa noite, Tamires. Bem, Vitor, não entendi não. Então a gente vai começar de novo falando, né, de denominadores 1. Então, como é que é essa história, Vitor? A história é a seguinte. Se eu quiser somar um número 2 com o número 7, todo mundo sabe que essa conta dá 9. Isso a gente já aprendeu a fazer, tá certo? Então, olha só. Não. São pessoas que vocês devem estar vendo, ó. Hits e tropa do 706, tá? Estão negados. Agora ninguém mais entra, até porque já deu o horário, tá bom? Então, vamos lá. Bem, então 2 mais 7 é 9. Isso a gente já sabe. Mas digamos que eu estou contando, revelando uma coisa, um segredo, que a gente não usa isso normalmente, que são os denominadores que existem, mas não aparecem. Que denominadores são esses? Aqui, gente, tem um denominador 1 que a gente não escreve, e aqui também tem um denominador 1 que a gente não escreve. E aqui também tem um denominador 1 que a gente não escreve. Resultado. Eu vou falar bem devagar para vocês prestarem atenção. Sabe o que eu queria aqui inicialmente? Olha, na verdade, falando direitinho, aqui, olha para esse círculo preto aqui. Ó. Eu queria somar duas frações. Olha, isso aqui é uma fração. Isso aqui é uma outra fração. Eu queria somar duas frações com denominadores iguais. Era isso que eu queria e não estava aparecendo. E quando eu fiz isso, olha o que deu. Digamos, uma nova fração com uma repetição desse denominador, que era 1, continuou sendo 1. Bem, então isso... Ah, tá, Vitor, mas isso a gente não faz. Não, realmente isso a gente não faz. Só que tem um detalhe. Isso a gente não faz quando o denominador é 1. Né? A gente larga para lá, a gente esquece que ele existe. Olha agora, então, o primeiro caso que nós vamos trabalhar, que é soma e subtração de frações com denominadores iguais. Iguais. Como aqui o denominador não é 1, então eu tenho que escrever esse denominador. O denominador é 12, olha só, o denominador é 15, o denominador é 10, ó, vai continuar, o denominador é 3. Quando não é 1, eu tenho que escrever. Eu tenho que escrever, eu sou obrigado a escrever. Então, quando o denominador é 1, é muito fácil. A gente aprende a somar desde que a gente aprende a somar o primeiro número da nossa vida, 2 mais 2. Porque 2 mais 2, pela última vez, tá, ó, 2 mais 2, a gente sabe que é 4. Mas a gente esquece que aqui tem um denominador 1, aqui tem um denominador 1 e aqui tem um denominador 1. Mas olha só, a gente simplesmente faz uma repetição desses denominadores. Então, é isso que nós vamos fazer. Está muito bem explicado no material de agosto. Como assim, Vitor? Vamos somar essas duas frações? Para somar essas duas frações, atenção, cujos denominadores são iguais, a gente tem um procedimento, está muito bem explicadinho na nossa apostila, basta que a gente faça o seguinte, olha que simplicidade. A gente repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais 5 dá 6. Pronto, terminei. É só isso. Poxa, é só isso? É, só isso. A gente vai fazer um pouquinho a mais.
Porque agora, e a matemática ela é cumulativa, né? Que a gente aprende lá atrás, a gente tem que usar aqui na frente e vai continuar usando isso na próxima matéria, em setembro e outubro. A gente combinou, em determinado momento, né, que existia um negócio chamado disso, tudo que eu estou fazendo, ó, em parte é revisão, tá, gente? Um negócio chamado fração irredutível. É só voltar lá nas aulas anteriores, tá? Então, o que que acontece? A fração irredutível é quando a gente pega uma fração, por exemplo, como esta, e a gente consegue dividir numerador e denominador pelo mesmo fator. Então, por exemplo, dá para dividir em cima por 2, dá para dividir embaixo por 2. Dá, não dá? Dá, porque são números pares. Beleza. Quer ver? Ó? Dá para dividir em cima por 3 e dá para dividir embaixo por 3. Por quê? Porque isso é a tabuada do 3. Né? A gente pode até dizer assim. Dá para dividir em cima por 6 e dá para dividir embaixo por 6? Dá. Por quê? Porque se dá para dividir por 2 e dá para dividir por 3 ao mesmo tempo, são os critérios de divisibilidade que nós vimos lá em maio, e nós estamos em agosto, então a gente consegue criar aqui na frente uma fração ordem símbolo de igualdade equivalente, porém irredutível. 6 dividido por 6 dá 1, e 12 dividido por 6 dá 2. Pronto. Então, reparem, eu consegui somar esta fração com esta fração e deu esse resultado. Eu diria até que essa resposta aqui que eu estou marcando ela agora, ó, essa aqui, ó, que eu estou destacando ela bastante, ó, ela é uma excelente resposta, porque com ela você aplicou a ideia da soma de frações. E daqui para cá, desse ponto para cá, a gente fez apenas uma simplificação. Tornou aquela fração irredutível, porque é sempre muito conveniente para a gente fazer isso. Então, vou continuar falando disso aqui ó, por mais 2 exemplos. Então, cola aí comigo para a gente poder, então, continuar. Bem, vamos fazer essa soma aqui, a letra C, porque depois a gente faz subtração, embora não tenha diferença nenhuma. Então, como eu estava falando de soma, eu vou continuar falando de soma aqui na letra C. Então, vamos lá. Para somar duas frações cujos denominadores são iguais, a primeira coisa que você tem que observar é isso aqui. Então, você vai olhar para os seus denominadores e vai falar assim, opa, eles são iguais. Você sabe por quê? Vai ter hora que eles vão ser diferentes. Aí a gente faz uma outra coisa. Então, vamos lá. Como eles são iguais, o procedimento é bem simples. A gente pega esse denominador e repete ele aqui. Reparem, eu não mandei somar nada. Vou repetir. Eu não mandei somar nada. Eu mandei repetir o denominador. Ó. Ele era 10, ele vai continuar sendo 10. Você vai somar os numeradores. Você vai somar esse 4 com esse 6. E 4 com 6 dá 10. Vou colocar aqui. Dá 10. Pronto. Somei os denominadores. Beleza? Então, isso aqui é uma excelente resposta. Isto mostra que a gente sabe somar duas frações. Tá certo? Beleza? Eu não sei por que tem gente que está insistindo em entrar na aula, que já são 19 e 16. Parece que não leu, né, o combinado lá no grupo. Beleza, então isso aqui está somado, está terminando. Só que eu estou querendo um pouquinho mais de vocês. Eu estou solicitando que vocês façam o seguinte, olha, quando tiver uma fração, sempre que possível, simplifica ela. Então, por exemplo, dá para dividir em cima por 10, né? Dá para dividir por 2, não dá? Dá. Mas como eles são iguais, dá para dividir em cima e embaixo por 10. Tá? Então, 10 divide 10, né? 10 vai dividir esse 10 aqui, e esse 10 também vai ser dividido por esse outro 10. Então, vamos dividir? Olha como que vai ficar. 10 dividido por 10 dá 1, e 10 dividido por 10 dá 1. Pronto. Com isso, acontecia algo semelhante que eu tinha feito aqui em cima, né? Aqui eu tinha feito assim, 2 mais 3 dá 5. Só que aqui ó, tem denominador 1, aqui tem denominador 1 e tem denominador 1. Só que esse denominador 1 ele não serve para nada, a gente combinou até de não ficar escrevendo ele. Então, se isso é possível, eu vou pedir aqui mais uma vez o seguinte, olha, tem um denominador 1 aqui, então você não precisa de escrever ele.
Então, vamos escrever só assim, ó. Olha como a nossa resposta ficou muito mais bonita. Então, deixa eu deixar claro uma coisa para vocês. Olha, isso aqui é uma excelente resposta. Significa que você sabe somar frações. Agora, é um pedido meu. Se possível, sempre que for possível, simplifique as frações e coloque na forma que ela tenha uma leitura mais fácil possível. Uma leitura mais fácil é com números menores, né? Sempre na medida do possível. Isso vai acontecer hoje durante a aula inteira. Então, você é Ô, até professor, chato de tanto que eu vou repetir isso para vocês. Oi, pode falar? eu tinha feito antes, só que eu não tinha tinha reduzido a fração. E Entendi. você quer que eu conserto ou pode deixar assim? Não, então, tá, olha só. Primeira coisa, Pedro, isso não seria nem consertar, porque tá certo. Compreende? Então, tipo Sim, assim, sim. você, tá? Não seria nem consertar. A sua resposta, sim, seria ótima, tá? Se você me entregasse assim, seria ótimo. Mas, assim, olha o que eu tô falando, é um pedido meu, tá? Um pedido meu. Ninguém é obrigado a fazer isso. A gente não vai para o inferno se a gente não fizer isso, tá? Mas é um pedido meu, simplifique. Você sabe por quê? Porque quando a gente está fazendo uma prova, né? Por exemplo, vai fazer uma prova do PISME, do Colégio Militar, do Enem, da polícia. Você quer ser da polícia, o seu sonho é ser da polícia. Você vai fazer uma prova. Essa resposta aqui, ela nunca vai aparecer para você. Então, a sua prova, ela vai sempre te obrigar a encontrar a fração irredutível. Então, a gente já vai exercendo, né, essa ideia aqui com vocês, desde que a gente começa a aprender. Tudo bem? Então, assim, Professor, como é simples, você pode ir lá e fazer só esse ajuste lá na sua resposta. Oi, pode falar? qual folha da apostila o senhor tá? Eu tô, o Pietro, no final, eu tô na folha, eu tô com ela aberta aqui. Eu tô exatamente, vou te falar aqui, mas eu tô programado para poder marcar exercício para vocês. Eu tô exatamente aqui na página 3, nessa aqui, ó. Aqui, Não, ó. beleza, Aqui, ó, obrigado. página 3, tá? Então a gente está falando isso aqui e a gente já está começando com esses primeiros exemplos aqui, tipo esse aqui, ó. Ó. Soma de frações com denominadores iguais, olha. Aqui, ó. Tá legal? Então, estou exatamente na página Obrigado. 3. E hoje eu já vou dar uma liberada, assim, geral, falar exatamente o que vocês podem estar fazendo, tá? Show de bola. Boa pergunta, porque... Opa, abri a tela errada. Bom, tudo que eu falei para adição vale para subtração, só que agora, né, vai prevalecer o seguinte, em vez de eu somar 1 com 5 dá 6, né, eu vou fazer 8 menos 2, é isso que a gente vai fazer, em vez de fazer 8 mais 2, né? Então não muda em nada praticamente. Peraí. Então, reparem, vou voltar lá no enunciado, né? Ó, soma e subtração de frações. E se elas estão no mesmo tópico, é porque o procedimento é o mesmo, né? Porque se a soma fosse de um jeito, a subtração fosse de outro, seriam assuntos diferentes, seriam dados, por exemplo, em aulas diferentes. Mas é a mesma coisa, tá? Por isso que elas estão juntinhas aqui, ó. Elas se misturam, inclusive, né? A gente observar bem aqui, ó. Vamos lá, aqui, acho que agora eu enquadrei direitinho. Então, vamos lá. Bem, ele está pedindo aqui, olha só, eu vou explicar tudo de novo. Isso já é revisão, tá vendo? Eu estou explicando uma coisa e reexplicando, então estou sempre retomando o assunto. Olha, reparem bem, olha o que ele quer que eu faça aqui, ó. Ele quer que eu faça uma subtração de duas frações. É isso que ele quer que eu faça. Beleza. Para subtrair duas frações, olha só, cujos denominadores são iguais. O que a gente faz? Vem aqui na frente, faz o que a gente estava fazendo, repete o denominador, como a gente fez em cada um dos anteriores, 12, 12, 12, ó, repetiu. 10, 10, 10, repetiu. Então, aqui 15, 15, 15. Quando eles são iguais, a gente vai sempre repetir. E agora a gente vai fazer a continha que está mandando a gente fazer aqui, que é a de subtração. 8 menos 2, essa continha a gente vai fazer de cabeça, né? Óbvio, vai dar 6. Pedro, terminei. Eu terminei. Tá ótimo. Essa resposta ela é excelente. Só que um pedido que eu te faço, né, para todo mundo, na verdade, é que, se possível, vamos tentar, tá? Às vezes não é possível, tá, Pedro? Pedro Keller, né? Tentar encontrar aqui na frente uma fração mais simples, né? Então, reduzi-la, a gente chama de redutivo. Então, vamos lá, mudar de cor para não confundir com esse 6 que está aqui.
Então, por exemplo, dá para dividir aqui por 3, né? Porque claramente esse número é da tabuada do 3. Esse aqui também é, né? O 15, um mais. A gente até fez 15, colocou um maisinho aqui no meio, aquelas aulas antigas, lembra? Também vai dar 6, a Então tabuada vai de ser 6. 2 por 15. Não, senhor. Quase isso. Então, eu vou dividir por 3 em cima e embaixo. Lembra, para eu encontrar a fração redutível, tudo que eu fizer aqui em cima, eu tenho que fazer aqui embaixo. Então, vai com calma, Pedro. Vamos lá. 6 por 3 dá 2. Essa primeira parte você acertou. Só que agora, ó, 15 por 3 dá quanto? 5. Eu acho que eu devo ter falado, acho que 5. 15, sem Você querer. falou 15, mas na verdade é 5. É isso mesmo, gente. Isso é comum de acontecer. A gente erra, né? Todo Sou mundo erra. emocionado. Tá bom? Beleza. Então, pronto. A gente conseguiu somar aqui, ó, 3 frações cujos denominadores eram iguais, que atendem aqui o que nós chamamos de, ó, primeiro caso, onde os denominadores são iguais, tá? Então, está lá na sua apostila. Honestamente, né, isso aqui não é a coisa que mais vai acontecer na sua vida, somar frações cujos denominadores são iguais, quando os denominadores não são 1, né? Porque normalmente o denominador é 1, a gente não escreve, isso é o que a gente mais faz na vida. Mas é aqui, ó, no segundo caso, que a gente vai, então, se empenhar ao máximo para poder aprender, porque é aqui que os exercícios de frações normalmente estão aí aparecendo. Então, reparem. Então, tipo, ó, isso aqui eu nunca ensinei antes, tá? Se vocês sabem porque você lê a apostila ou porque alguém te ensinou. Eu nunca falei disso antes com vocês, tá? Então, eu vou dizer o seguinte para vocês. Pessoal, é o seguinte. Não tem como somar duas frações cujos denominadores são diferentes. Então, ó, essa fração aqui, ó, o denominador dela é 3. Essa fração aqui, o denominador dela é 2. Então, ó, cruzei os braços. Não tem jeito. Não tenta somar. Ainda bem que esse vídeo está gravado. E eu vou guardar exatamente, inclusive, vou postar no YouTube, tipo assim, com 14 minutos de aula eu falei tal coisa. Isso vai ficar escrito aqui, eu vou mostrar para vocês. Quando eu ver gente falando para mim coisas erradas. Vou repetir, então. Não tem como somar duas frações cujos denominadores são Não diferentes. são iguais. Não são iguais, ou seja, são diferentes. Não tem como. Mas a gente viu aqui em cima que quando eles são iguais, pode, não pode? Foi isso que a gente acabou de ver. Iguais, ó, tá liberado, ó. Se eles são iguais, aqui, ó, a gente tem como somar. Ou subtrair, né? Então, falando só somar, né? Somar ou subtrair. Mas diferentes não. Mas tudo na matemática tem um jeitinho. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho essa soma, ou, ó, subtração, então não importa, a gente vai trabalhar um pouquinho isso, para que a gente, então, consiga somar coisas assim, monstruosas, onde os denominadores são diferentes. Para isso, a gente vai recordar aqui um negócio na matemática chamado de MMC, que é o mínimo múltiplo comum, que é um dos caminhos que nós temos para poder fazer essa conta, que o professor acabou de falar que não tem jeito. Não tem jeito se elas estiverem assim. Mas se elas estiverem com os denominadores iguais, a gente consegue. Então, vamos por este caminho. Então, a gente vai fazer o seguinte, inclusive, né, eu até voltei, olha aqui em cima, ó, a gente está na página 29 de um total de 30. Página 30 eu vou trabalhar com vocês hoje ainda. Nós já trabalhamos 29 folhas esse ano, está tudo gravado aqui. Eu até voltei em algumas aulas para relembrar a forma que a gente trabalhou e tal com vocês, a ideia do MMC. Então tá lá, tá gravadinho, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esses denominadores aqui, ó. Assim, ó, o 2, esse 2 aqui, esse 3 aqui, e eu vou calcular o MMC entre eles. Então vou começar com um exemplo bem bacaninha, bem facinho. Vou calcular aqui, ó, o MMC, então, entre 2 e 3. Comecei por um exemplo bem simples, para a gente não ter nenhum problema. Vamos lá?
Ah, vocês devem estar lembrando dessa estrutura aqui, né? Que a gente faz o risquinho e tal. Aí começa pelo, olha só, números primos. Nossa, Vitor, tem quanto tempo que você não fala de números primos? Está vendo como que a gente precisa de tudo que a gente vem estudando? Então a gente começa aqui dividindo pelo 2 e faz assim, ó. Esse 2 por esse 2 dá 1. E esse 3 por esse 2 não dá. Então a gente não faz, não. Repete aqui. Bom, aqui eu não vou continuar pelo 2, porque esse 1 já está resolvido. Esse 3 a gente já sabe que não dá. Então eu parto para o próximo primo, que é o 3. Então aqui a gente repete o 1. E esse 3 dividido por 3 dá 1. Isso a gente já fez muitas, muitas vezes. E agora a gente multiplica. 2 vezes 3, 6. Descobrimos que o MMC entre 2 e 3 é 6. Eu escrevia isso lá no... Eu escrevi assim, ó. O MMC entre 2 e 3. A gente ainda colocava assim, né? 2 e 3 é igual a 6. Então, tudo isso está lá nas nossas aulas. Professor, peraí, Oi? se eu não tiver. Eu tô tentando recapitular. Aí agora o denominador vai ser 6. Isso. Só que agora, a única coisa diferente que tem, Pedro, é que agora tem um símbolozinho de mais. E antes não tinha. Tá? A gente usava isso para a gente comparar qual fração era maior ou menor. Era esse assunto, exatamente isso aí que nessa parte, nesse dia que a gente trabalhou isso. Só que não vai ser assim. Como assim não vai ser assim? Não. Vamos lá, deixa eu só continuar aqui então, para a gente não perder, tá? Daqui a pouquinho você pode abrir o microfone. Então vamos lá. Então o que que a gente faz? A gente pode colocar um sinal de igual aqui, porque a gente vai dar continuidade, né? A gente traz esse MMC6 para cá, coloca ele aqui, ó. E agora, quer ver como que vocês lembram? Olha só. Divide e multiplica. Lembram disso? Divide e Sim. multiplica. Pronto. Então agora, aí vocês têm que estar com a tabuada bem afiadinha, para que esse exercício não se torne chato, você fica assim, tanto por tanto dá, e 56 por 8, eu não sei quanto. Aí o exercício não sai. Então a tabuada ela tem que estar. Enquanto eu estou conversando, deixa eu apagar isso aqui que ficou feio pra caramba, cara. Consegui fazer um número legal aqui, ó. Melhorou. Então vamos lá. Aí a gente faz assim, ó. Tô recordando, pega esse 6, divide por 3 e multiplica por 2. Então, com a tabuada afinadinha, né? Afiadinha, ela. E afinada também, né? Ela fica. O exercício fica bem, bem tranquilo. Então vamos lá, ó. 6 por 3 dá 2. Vezes 2, 4. Então, vamos escrever aqui. Aí, agora eu pego esse sinal de mais, reproduzo ele aqui na frente, porque agora aqui eu vou aguardar o resultado dessa outra brincadeira aqui. Então, vamos lá. Ó. 6 dividido por 2 vai guardando e acumulando. Ó, dá 3. Vezes 1, 3. 3. Pronto. Então, vou escrever aqui na frente. Aí, agora, meninos e meninas e Haroldo, agora a gente pode somar. Porque agora, ó, lembra que os denominadores tinham que ser iguais? Então, isso aqui, ó, tá até melhor, né? Porque todos esses aqui possuem, olha só, o mesmo denominador, o denominador 6. Tá até melhor, né? Porque aqui, ó, nos exemplos anteriores, a gente colocava assim, mas olha só, tinha o denominador 10 e aqui tinha outro denominador, 10 também. Aqui não. Aqui, além de ser o mesmo denominador, a gente até escreveu ele uma vez só, ainda fica mais interessante ainda. Então, agora eu posso somar. E agora eu somo. E vai 4 dar mais 7. 3, 7. E a gente continua sempre agora, ó, repetindo o denominador. Então, deu 7 sextos. Pronto. Então, espero que ninguém tenha suado, esteja cansado, coração palpitando, porque a gente tem, ó, um monte de oportunidade para quem não entendeu, entender. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou até tentar deixar na tela este exemplo aqui, ó, para a gente poder copiar dali, quer ver, ó? E eu vou contar toda a história de novo. Prestem bastante atenção. Quando eu falo assim, Vitória Majeste, por exemplo, vou pegar os nomes aqui, Gabriela, Matheus Teodoro, Giovana,
Não é para vocês ficarem vendo televisão, coçar a cabeça, fazer unha, não. Olha para mim, presta atenção. Presta atenção aqui, foca aqui. Esquece aí quem está do teu lado. Eu tenho que somar esta fração com esta fração. Aqui, ó, eu tenho que somar, está mandando eu somar. Só que não tem jeito. Por quê? Porque os denominadores são diferentes. Olha, eles não são iguais, eles são diferentes. Então, digamos que nada feito, não tenta somar essas coisas, porque não pode. Então, mas tem um jeito de fazer poder. Se a gente olhar no exemplo ali de cima, o que a gente faz? Ó, pega esses denominadores, esses dois aqui, ó, leva eles para cá, ó, e vamos trabalhar o MMC deles. Então, vamos fazer isso? Então, vamos lá. Então, eu vou calcular aqui o MMC de 3 e 8. Vamos lá? De 3 e 8. A gente faz um risquinho aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, que além da letra sair melhor, eu tenho um pouco mais de controle, tá? A gente não vê o resto, mas como eu só quero calcular o MMC, então a gente consegue aqui. Desculpa, ficar tranquilo. Então vamos lá. Como é que começa? Começa pelo 2. Esse 3 não dá para dividir por esse 2, então a gente repete ele. Esse 8 dá para dividir por 2. E essa continha vai dar 4. 4. Vou tentar continuar por 2. Então, esse 3 por esse 2 não dá. Então, a gente repete ele. Mas esse 4 por esse 2 dá. 4 2. dividido por 2 dá 2. Continua com 2. Então, ficou 3 dividido por 2 não dá, eu repito 3. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Aqui resolveu, né? Essa coluninha aqui, ó, ela está resolvida, deu 1. Então, agora a gente parte por 3 e praticamente a gente termina, né? Porque esse 3 dividido por 3 dá 1 e esse 1 já estava resolvido, pronto. A gente agora, vocês acreditam que tem uma pessoa tentando entrar agora? Vocês acreditam nisso? Bom, agora a gente vai multiplicar todo mundo. Cumulativamente, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Vamos escrever o resultado aqui. Então, eu descobri que o MMC, olha o que eu estou falando, o MMC entre 3 e 8 é 24. Tá bem? Então, para que serve isso? Olha só, vamos deixar o exemplo anterior para a gente poder dar uma olhada. A gente traz esse MMC, a gente usa ele para quê? Para colocar ele aqui, ó. Tá certo? Então, vamos fazer o mesmo. Vamos pegar esse 24 e vamos trazer ele para cá, porque a partir daí a gente consegue fazer o que a gente precisa. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou colocar um igual. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para melhorar a minha letra. E vou trazer o MMC 24 para cá. Pronto. Agora eu já posso fazer normalmente. A história é, ó, copiando aqui de cima. Divide e multiplica, sempre assim, tá? Então, vamos lá. Eu vou dividir o 24 por 3, depois multiplicar por 1. E vou dividir ele por 8, depois multiplicar por 2. Então, vamos lá? Ó. Eu vou falando, vou destacando aqui de amarelinho para vocês e a gente vai fazer os cálculos, ó. 24, olha a tabuada, dividido por 3 dá 8. Vezes 1, 8. Vamos anotar a resposta aqui. 8. Esse sinal de mais, a gente reproduz ele aqui. E agora eu parto para essa segunda relação, deste denominador com essa fração que está aqui. Então, assim, 24 dividido por 8 dá 3. Tabuada. 24 por 8, 3. 3 vezes 2, 6. Então, vamos escrever o resultado ali. 6. Agora eu posso somar. Por quê? Porque tanto este quanto este possuem o mesmo denominador. Então, ficou assim, 8 mais 6... 14. Olha o que a gente faz com o denominador. Ó. Repete. 24. Pronto. Pedro Keller, eu não falei aqui em cima, né? Lembrei de você porque a pergunta foi sua. Eu não te indiquei aqui encontrar a fração irredutível.
Porque eu já bati o olho, assim, fiz no automático e esqueci de comentar. Eu não vou conseguir dividir o 7 e o 6 pelo mesmo número. Então, ela já está na forma irredutível. Já esse aqui, ó, eu tenho como tentar prosseguir, tá? Como que eu tento prosseguir? Bom, dá para dividir aqui em cima e embaixo, ó, por 2. Porque eles são números pares, né? Então, se eu tentar dividir por 2, a gente já encontra algo menor. Então, o 14 dividindo por 2 vai dar 7, e o 24 dividindo por 2 vai dar 12. Bem, não dá para continuar para cá, por quê? Porque aqui o 7 é um número primo, então só vou conseguir dividir ele por 7 mesmo. E como eu não consigo dividir o 12 por 7, né? E eu tenho que dividir o mesmo por cima e embaixo, então, para aqui. Então, essa aqui é a minha resposta final. Reparem que eu vou copiar aqui embaixo, presta atenção aqui, ó, vou fazer de verde, mas depois eu vou apagar. Olha que coisa curiosa, né, ó. Isso mais isso, que era a conta que a gente queria fazer, ó, 1/3 mais 2/8, olha quanto que deu. Olha. Tipo assim, tá, Vitor, uma coisa estranha, né? Então, tipo, você não somou esse 1 com esse 2? Nunca falei isso. Você não somou esse 3 com esse 8? Não, não, não. Então, digamos que o resultado, olha só, dá uma coisa meio que imprevisível, né? Se a gente não realiza o processo que tem que ser realizado, que é o cálculo do MMC e todo esse procedimento aqui, a gente vai, se a gente quiser somar, digamos assim, do nosso jeito, vai dar errado. Então, repare que 1/3 com 2/8 dá 7/12. Tá? Então, não tenta adivinhar o resultado, não, porque não dá. Vamos para a letra C agora. Então, Professor, oi? desculpa interromper, é porque o Leonardo o da aula de inglês tá pedindo pra entrar. Tá, mas ele não tá aqui, não. Ó. Ele entrar aí, der um bip, eu aceito. Vamos lá. Então, fato de aqui ser menos, isso não implica em nada, não dificulta em nada, tá certo? Então, a gente continua. É esse aqui? Hits? Não, hits eu nego, porque tem que entrar com o nome, tá? Se foi ele, não pode não. Manda ele mudar o nome lá. Bem, então, o fato daqui ser menos, né, e aqui ser mais, não implica nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de procedimento diferente. A gente continua fazendo a mesma coisa. Então, vamos lá. Para subtrair esse desse, não posso. Eu só posso fazer se eu pegar esses denominadores aqui, levá-los para cá e, a partir deles, fazer o MMC. É isso. É isso que a gente combinou. E é assim que a gente vai continuar fazendo. Certo? Beleza? Bom, Leonardo eu aceito. Hits eu não aceito. Então, vamos lá. Então, vamos calcular o MMC aqui entre 4 e 12. Vamos escrever aqui, ó. Puxar para cá um pouquinho. MMC entre 4 e 12. Eu me lembro muito bem, porque eu li a apostila, tá? Quando você tem números múltiplos, um do outro, por exemplo, 12 é múltiplo de 4, tem um macete para se calcular o MMC entre eles. Eu não vou usar ele aqui, não. Eu estou querendo dar uma recordada com vocês, mas para quem lembra aí, tem a vida bastante facilitada. Então, vamos lá. Vamos dar um zoom aqui para ficar melhor. 2. Depois eu conto o segredo. Está lá na apostila do mês de junho. Então, 4 por 2 dá 2. 12 por 2 dá 6. Opa, aqui deu para dividir os dois, viram? Aliás, recordaram? Dá para continuar dividindo por 2? Dá. Então, esse 2 por esse 2 vai dar 1. E esse 6 por esse 2 vai dar 3. Beleza? Não dá para continuar por 2 mais. Então, agora eu tenho que tentar o 3. Esse 1, então, já está resolvido. 3 por 3 dá 1. Beleza. Então, calculando aqui o MMC, então agora multiplicando todo mundo, né, eu vou multiplicar sempre cumulativamente, né? A gente vai acumulando, não deixa o resultado morrer, não, ó. 2 vezes 2, 4. 4, ó, vai acumulando. 4 vezes 3, 12. Então, o resultado desse MMC aqui é
12. O Haroldo disse assim, lá na apostila de junho, quando esses elementos aqui, os dois elementos, por exemplo, que a gente quer calcular no MMC, se um for múltiplo do outro, o MMC é o maior deles. Ele está lá na apostila, então não precisava nem calcular. Não, se a gente lembrasse desse macete, não. Tá? Pode ir direto. Aqui. Então, vamos lá. Então, deu 12. Então, a gente vem aqui, ó, coloco 12 aqui embaixo, e agora eu vou dar um zoom aqui, né? Porque a gente só precisa dessa parte. E vamos lá. Divide e multiplica, divide e multiplica. Então, vamos lá. 12 dividido por 4 vai dar 3. E 3 vezes 3, 9. Vamos escrever o resultado aqui. Sempre também cumulativamente, né? 9. Vamos agora para o... Ah, eu já fiz uma coisa automática aqui, porque a gente acaba tendo prática, né? Esse menos, a gente repete ele aqui do lado, porque eu tenho que fazer uma conta de subtração. Então, vamos lá, ó. Repetindo ele aqui, ó. Vamos lá. Menos. E agora eu vou trabalhar a outra fração, né? Juntamente com esse denominador. Então, vamos lá. 12 por 12, 1. 1 vezes 7, 7. Então, vamos escrever aqui o resultado. 7. Subtraindo, então, 9 menos 7 vai dar 2. E o denominador a gente continua sempre repetindo. Então deu Pronto. 2 dozeavos. 2 dozeavos. Mas, como você gosta muito de mim e você vai fazer o que eu pedi, eu não mandei, eu pedi, tá? Fui muito educado. A gente vai perceber que aqui dá para dividir por 2 e aqui também dá para dividir por 2 para a gente encontrar a fração irredutível. Dá para fazer? Então, nós vamos fazer 2 por 2 dá 1 e 12 por 2 dá 6. Certo? Professor, Oi? só uma dúvida. Hum. Mesmo que o senhor pediu, eu sou obrigada a fazer a simplificação? Eu acabei de te falar agora. Eu tô pedindo, não tô mandando, né? Mas é bom Ah, para tá. você. É bom para você. É igual quando seus pais falam assim, olha, você tem que comer repolho roxo. Ah, mas eu não gosto, tem que comer. Ó, é bom para você, tá? É bom comer, te aconselho. Olha o que que deu. A conta que a gente tinha que fazer. A conta que a gente tinha que fazer era 3 quartos, aqui, ó. Menos 7 dozeavos. 7 dozeavos. Olha quanto que deu. Ou seja, não tenta adivinhar resultado, não, porque você não vai conseguir. Quando eu digo você, não é você porque é aluno, não, eu também não. A gente não vai conseguir Eu só vou conseguir descobrir. se o denominador for igual. Só foi igual. Se não for, tem todo um trabalho, é trabalhoso. A gente, não é o tipo da coisa que a gente olha, bate o olho e fala assim, ah, isso dá tanto. Não, tem que fazer uma série de contas. Tá certo? Eu tô achando isso, por enquanto, muito fácil. Que bom. Bom. Mas eu acho Então, já que você acha isso muito fácil, eu vou deixar até o zoom aqui, ó, aparecendo um pouquinho da nossa letra C para poder ajudar. A letra D, aqui, ó, é de vocês. Eu vou, assim como eu fiz na aula passada, eu vou desligar minha câmera e meu microfone, e vocês vão ter aí uns 3 a 4 minutos para poder estar desenvolvendo. Lembre-se, só atenção que aqui é uma subtração, tá? Então a gente vai ter que subtrair, ó, igual a gente fez aqui em cima. E uns minutinhos para vocês. Então, ó, tem que desligar, é com vocês.
Acabei. Também terminei. Prontinho. Vamos lá. Ó, eu tenho muita paciência para explicar, mas vocês têm que, de certa forma, me ajudar. E te ajudar, principalmente. Tem que se esforçar, tem que tentar fazer, né? Tem que estar com o caderninho aí em mãos. E quando eu digo que eu tenho paciência, é porque eu não me importo de contar toda a história de novo. Bem, não dá. Ah, essa letra D aqui vai ser interessante. Vai ser bem legal de eu fazer ela com vocês. Bem, não dá para fazer essa conta. Não dá. Por quê? Porque o bendito denominador é diferente. Então nem tenta. Nem tenta se você quiser fazer do seu jeito, porque não tem como fazer do seu jeito. Não tem o seu jeito. Não tem o jeito do fulano, nem o jeito do Vitor. Tem o jeito certo. Então, esse jeitinho aqui, ó, de tentar fazer, vou dar um jeito aqui, vou fazer desse. Não, não tem, não é de qualquer jeito que faz isso. Então, nem adianta. Para tentar mexer com essa coisa aqui, você tem que trabalhar aqui do lado o M. Peraí. Pronto, acho que agora vai dar certo. O M, M, C. Entre quem? Os denominadores 2 e 4. Como esses números são bem pequenininhos, né? 2 e 4, a gente não deve ter muito trabalho para poder calcular o MMC. Então, vamos lá. Por 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Por 2, aqui já está resolvido. 2 por 2 deu 1. Então, 2 vezes 2, 4. Como o professor Haroldo disse, olha, este número é múltiplo desse. Então, o MMC é o maior deles, o 4 no caso. Beleza, então é 4. Então, esse número aqui, ó, vou fazer uma estrela nele, ó. Nossa, uma estrela não é assim, né? Uma estrela é assim, ó. Vou fazer uma estrela nesse número, porque esse número aqui, ele é muito importante. É a estrela do mundo. É especial esse número. Por quê? Esse número aqui, que é o MMC de 2 e 4, ele está aqui não é para enfeitar a tela, não. Ele está aqui para ser utilizado aqui, ó, com um novo denominador. Ele não vai ficar ali do lado, esquecido. E esse número, então, esse MMC calculado por nós, ele vai ter uma relação com essas frações aqui, ó, sempre obedecendo essas operações matemáticas, divisão, multiplicação. Então, vamos lá. 4 por 2 dá 2. 2 vezes 6, 12. Vou escrever aqui. É uma conta de menos, então a gente repete esse sinalzinho aqui, e agora a gente continua, só que agora trabalhando esta fração. Então, vamos lá. 4 por 4 dá 1, e 1 vezes 8 é o próprio 8. Então, vamos escrever aqui. Bem, o denominador, como sempre, a gente repete, e 12 menos 8 dá 4. Apareceu aqui uma situação muito parecida com essa aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. 10 sobre 10. E 10 sobre 10 deu quanto? 1. Por quê? Porque é tabuada. 10 dividido... Esse traço aqui é um traço de fração, é um traço de divisão, né? 10 dividido por 10 dá 1. A gente já sabia desde que a gente aprendeu a tabuada. Então, aqui é óbvio, né? Que 4 dividido por 4 também tem que dar 1. Se você quiser também, você pode pensar assim, divide aqui por 4, divide aqui por 4.
Então, em cima vai dar 1 e embaixo vai dar 1, só que 1 dividido por 1 é 1. Bem, então deu 1. Ok, eu dei até respostas demais sem precisar. Só que agora eu gostaria que você fizesse o seguinte, eu vou fazer um negócio aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó. Não deu certo, não. Acho que eu vou pegar aqui, quer ver? Pronto, aqui, ó. Vou trazer isso aqui pro lado. Pronto, vamos pegar isso aqui de novo. Esquece o que a gente fez lá em cima, vou deixar ele aqui no cantinho para a gente esquecer o que foi feito lá. Olha que legal. Bom, esse caso aqui é um exemplo que dá para fazer, porque eu forcei para o exemplo ficar assim, porque normalmente não dá. Alguém aí, ó, responde essa pergunta para mim. Lembrando que isso aqui, ó, esse traço aqui, ó, é um traço de divisão. Isso é uma divisão, não é? Então, vamos ler assim, ó. Vamos ler isso aqui um pouquinho diferente, ó. 6 dividido por 2 dá quanto, gente? 6 dividido por 2, gente. Poxa, gente. 3. 3. Vamos escrever aqui bem grande, ó. Isso aqui, então, vai dar 3. Beleza. Vou colocar esse menos aqui, ó. Vou colocar ele aqui agora, tá? Agora, repete para mim. Aliás, repete não, faz a conta, ó. 8 dividido por 4. Quanto que é 2. 2. 2. Então, essa conta aqui, ela poderia ser substituída pelo 2. Vocês concordam? Porque é a mesma coisa. E olha que legal. Quanto que é 3 menos 2? 3 menos 2. 1. 1. Que foi o que a gente encontrou. 1. Por que essa você fez assim? Não, aqui eu estou te mostrando o seguinte. Pessoal, é o seguinte. Eu não sei quanto é 7 dividido por 12. Alguém sabe? Sem calculadora? Responde rápido. 7 dividido por 12. Eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Então, por isso que a gente passa por esse processo. Agora, 8 dividido por 4 é 2. 6 dividido por 2 é 3. E 3 menos 2 só pode dar 1. Tem hora que essas continhas, elas podem funcionar assim. Só estou te mostrando, na verdade, não estou nem te mostrando um outro jeito. Eu estou te provando que tem que dar 1 essa conta. Então, reparem, 3 menos 2, todo mundo sabe que é 1. Então, ali tinha que dar 1 mesmo. Tá? Então, é uma maneira da gente conferir. Bem, a letra E, de certa forma, a gente vai conseguir conferir também. Mas antes, vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que eu disse na aula de hoje, a primeira de todas que eu disse na aula de hoje foi o seguinte. Olha, pessoal, esse número aqui, ó, ele tem denominador 1. Não esquece, não. A gente não coloca, mas tem. Então, o meu conselho é que todas as vezes que aparecer um número assim, Solitário? você solitário, né? Vamos usar a palavra do Pietro. Então, não esquece, não. Aqui tem um. Eu vou usar até a cor preta Pietro. Legal, né? Cor preta Pietro. Para não ficar muito diferente, ó. Vou colocar aqui. Vou até dar um zoom para a letra ficar melhor, ó. Só que esse 1, eu não estou acrescentando, não é uma coisa diferente. Eu estou fazendo ele aparecer, porque ele está ali. Você que não está vendo, agora está todo mundo vendo. Pronto. Beleza, agora sim, melhorou. Agora, reparem comigo, fica nítido que eu estou somando duas frações, certo? Agora fica bem mais fácil, porque está todo mundo vendo essa fração, e aí você começa com aquela velha história, ele está querendo me enganar. Por quê? Porque denominadores diferentes não dá para fazer nada. O que a gente faz? A gente vem aqui no cantinho e calcula o MC entre 1 e 2, que não precisava nem de fazer, né? Porque o Haroldo disse lá no material também, quando um deles for 1, o MMC vai ser o outro, tá? Então, aqui não tenho nem o que fazer, reparem. Esse aqui já está resolvido, né? Igual quando chega aqui no 1, ó, está resolvido. Então, vamos lá. Dá para dividir por 2? Dá. Então, esse aqui não faz nada, e 2 por 2
dá 1. Olha o MMC aqui, só pode ser o próprio 2. Vamos lá. Então, aqui, a gente coloca o valor do nosso MMC, divide, multiplica, divide, multiplica. Então, vamos lá. 2 dividido por 1 dá 2. Vezes 2, 4. Repara que é mais. Eu vou respeitar. E 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 5, 5. Vamos colocar aqui. Agora você pode somar. 4 mais 5 vai dar 9. E 9 dividido por 2. Vamos fazer umas conferências aqui, para você ver que isso está tão certo, mas tão certo. Gente, esse número aqui, ó, não era, originalmente, não era o número 2, esse númerozinho aqui não era o número 2, ó. Então, isso aqui é o número 2. Até porque 2 dividido por 1, todo mundo sabe que dá 2. Então, isso aqui é 2. Que é mais, né? Mais. Alguém pode me dizer quanto que é 5 dividido por 2? Em 5 reais. Ah, vamos pegar os gêmeos aí, Pedro e Daniel. Eu acho que vocês têm mais irmãos, né? Mas vamos lá. Sua mãe tem 5 reais. Quer dividir igual para vocês dois, cada um fica com quanto? Hein, gente? Vocês estão aí, né, Pedro e Daniel? Não vai dar. Não, claro que dá, ué. Não, claro que dá. Então, quanto que dá? Sua mãe tem 5 reais. Em moedinhas, seja lá como for, em notas. Notas picadinhas, né? E aí ela quer dividir 5 reais para vocês dois. Quanto cada um vai receber? 2,50. 2,50. Quem falou? Leonardo. 2,50. Não é, Leonardo? Aqui, ó. Vamos colocar assim. Quanto que é 2 mais 2,50? 2 reais. Então tá, isso foi uma pergunta só para ajudar a fazer a conta. Então isso aqui é 2,50. Quanto é 2 mais 2,50? 2 mais 2,50. 4,50. 4,50. Beleza. Alguém pode me... Agora, Pedro e Daniel, de novo. Sua mãe tem 9 reais. Quer dividir para você e seu irmão. Quanto cada um vai receber? 9 reais agora. Ela aumentou, ganhou dinheiro aí. 4,50. 4,50. Então, confere com a ideia que nós temos de frações, ou seja, o procedimento que nós estamos utilizando, ele é válido e ele funciona sempre. Certo? Pelo simples fato... Oi. Pelo simples fato que nós estamos trabalhando com o que nós chamamos de frações equivalentes. É isso que a gente está fazendo aqui. Beleza? Então, aqui, ó, a gente encerrou essa primeira tela, né, de, digamos, soma e subtração de frações. Eu preparei um pouco mais aqui para vocês. Tá certo? Aonde eu apresento, aqui a gente continua trabalhando, né? Eu vou fazer, para começar, porque eu vou deixar para casa, essa aqui com 3, porque aqui tem outra com 3, para mostrar que não muda em nada. Eu não estou falando que vai ficar mais difícil. É claro que se você tem uma expressão maior, ela vai te dar um pouco mais de trabalho. Não quer dizer que ela vai ficar difícil e impossível, não é isso, tá? Então, portanto, agora, nos próximos aqui, eu vou começar com a letra G. Tá legal? Porque a letra F é basicamente a mesma coisa, é só refazer o processo. Já vou dar tempinho para vocês também. Ou para casa, vamos continuar aqui. Então, fazendo a letra G. Sabe o que o Victor vai fazer? Vai explicar tudo de novo. Então, para quem já entendeu, já deve estar de saco cheio de eu falar a mesma coisa. Para quem não entendeu, pode ser importante. É mais uma oportunidade para aprender. Então, presta atenção aqui. Ah, e outra, repare que pode ser mais e menos, poderia ser tudo mais aqui, ó, poderia ser tudo menos, então, tanto faz. Como o procedimento é o mesmo, então essas coisas não farão diferença. Olha, pessoal, se alguém chegar para mim e falar assim, ô Vitor, então vamos ver se você é bom de matemática mesmo, hein? Quanto que dá 1/3 mais 2/6 menos 1/4? Sei lá, não tenho a mínima ideia de quanto que dá isso. Pode vir com essa perguntinha para mim que eu vou falar assim, não sei. Tá? Não sei. Eu só vou saber se
eu pegar estes denominadores e trabalhar com eles o MMC. Então, vamos fazer aqui do lado, vamos até as mesmas cores, você vê que não muda o jeito de fazer. Eu vou calcular, então, o MC entre os denominadores, tá? Ó, 3, 6 e 4, beleza? Então, vamos lá. 3, 6 e 4. E se você voltar às aulas antigas aí, nós fizemos MMC de 3 números, e os números não eram assim 3, 6 e 4, né? Era 15, 18 e 30, eram números grandes. Aqui está, ó, mastigado. Vamos lá. Por 2, aqui não faz nada. Aqui, vamos quebrar todo mundo no meio, né? 6 por 2 dá 3. E 2 por 2 dá 2. Por 2 de novo. Aqui não dá para fazer, não. Mais 2 por 2 vai dar 1. Então, aqui está resolvido. Passamos por 3. Esse 3 por esse 3 dá 1. Esse 3 por esse 3 dá 1. E esse 1 já estava resolvido. MMC, multiplica todo mundo. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. O MMC é 12. O MMC é 12. O MMC é 12, então ele vem para cá. A gente utiliza ele, tá vendo? Ele é 12 e ele vai ser usado. A gente não fez para passar o tempo. Continuando. Então, o que a gente faz agora? A vida não complicou. A gente divide, ó, a mesma coisa, e multiplica. A gente divide e multiplica. E a gente divide e multiplica. Não muda. É só dar, só tem mais uma etapa, né? Que as outras, com 2 frações, terminava ali. Terminava aqui, né? Agora tem mais uma para fazer, sempre a mesma coisa. Então, vamos lá. 12 dividido por 3, tabuada em dia, tá 4. Vezes 1, 4. Não vou ficar mudando de cor, não, vou permanecer com o amarelo. 4. E eu obedeço esse sinal aqui, ó. Mais. Agora vamos lá, agora eu estou nessa fração aqui central. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 2, 4. Bota a resposta aqui, ó. Agora, eu venho para o próximo sinal, que é esse menos aqui, e venho para a minha última fração. 12 por 4 dá 3. Minha tabuada está em dia, ó. 12 por 4, 3. Vezes 1, 3. Eu tenho o resultado aqui. Agora eu vou voltar para o azulzinho. Bem, vamos lá. O denominador, como sempre, a gente repete. E agora a gente faz essa continha que está figurando aqui, ó. 4 mais 4, 8. 8 menos 3, 5. Pronto. Como esse 5 aqui é um número primo, esse aqui é primo. Então, eu só vou conseguir dividir ele por 5, se eu quiser dividir por 5, pode? Pode. Claro que pode. Desde que embaixo você divida por 5 também, mas 12 não dá por 5, então você não pode nem em cima nem embaixo, você não pode fazer mais nada. Essa já é a sua fração final e irredutível. Tá joia? Então, a gente conseguiu fazer aí, ó, mais um exercício bacaninha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a última. A última, porque aqui, ó, eu vou deixar para vocês lembrarem que aqui tem um 1 quando vocês forem fazer. Essa primeira aqui não muda em nada, né? O fato de ter um 7 aqui não faz diferença nenhuma. Você vai tirar o MMC entre esse 3 e esse 7, então, né, não vai fazer diferença, não vai dificultar em nada. Essa parte aqui que eu fiz com 3, aqui também tem uma com 3 para você trabalhar. Eu quero fazer essa letra J aqui. Então, vamos lá. Olha, não confunda o numerador com o denominador. Por que não pode somar isso daqui? Ô, Vitor, mas aqui não é igual? É. Mas quem disse que tem que ser o numerador? Você pode somar quando os denominadores são iguais. E os denominadores aqui, ó, eles são diferentes. Professor, Oi? se eu quiser eliminar um zero, eu posso? Não. Você só corta se fosse assim, ó, um 0 de cima com um de baixo, lembra? Lembrou? Ah, tá. Entendeu?
Então não pode. Então vamos lá. Então a gente vai tirar o MMC, ou tirar não, né? Calcular o MMC, vou usar a mesma cor, né? Padronizado. O MMC, agora já era, entre 10 e 100. Mas olha só, eu vou usar aqui a dica do Haroldo e eu vou voltar na tela anterior. Ixi, peraí que meu computador está com um travadinho aqui, peraí, deixa eu ver se ele está... Ué, eu vou, não sei se vocês estão vendo, quando eu vou aqui tentar mudar de... Ah, agora que ele destravou. Ah, pronto, ele acumulou um monte de comando que eu dei sozinho, ó. Pronto, acho que agora vai. Aqui, eu vou usar esse raciocínio aqui do Haroldo, olha só. Eu tinha que calcular, que era o macete, né? O MMC entre 4 e 12. Primeira aula, dia 10 de maio dessa aula, mas o 12 é múltiplo do 4. Teve uma aula de múltiplos e divisores. O 12 é múltiplo do 4. Então, o 12 é o MMC. Então, se o 12 é múltiplo do 4, o maior deles é o MMC. É o que está acontecendo aqui. Deixa eu mudar de tela. Opa, aqui. Aqui. O 100 é múltiplo de 10. Então, o 100 é o MMC. Está escrito lá na sua apostila, deixa eu colocar essa linha aqui direitinho. Então, eu não vou executar o procedimento, né? Aliás, para quem quiser depois tentar, né? Só vou deixar indicado aqui, ó. O MMC é 100. E vocês podem usar isso, né? Porque se não pudesse, a gente não ia nem falar, né? Então, agiliza a sua vida, mas tem que memorizar essa regra, porque senão você vai ter que vir aqui, ó. Professor, Por 2, dá 5 e dá 50. Por 2, dá 5 e dá 25. Aí você ia ter que fazer todo esse procedimento, tá? Vou até deixar indicado aqui. Oi, pode falar. vê se eu entendi. Se tiver um número e tiver um múltiplo, o múltiplo vai ser esse número? Vai ser o MMC, exatamente. Exatamente. Tá. Tá? Então, aqui, ó, como o MMC é 100, que já foi dito, né? É o maior deles. Então, ó, vou colocar o 100 aqui. Eu optei por fazer ele só para vocês, só para poder falar disso de novo e vocês perderem o medo. Pô, mas tem um 100 ali, ué, o que tem? Não tem problema nenhum. Porque, olha, a gente continua, olha, dividindo, multiplicando, dividindo, multiplicando. E continha de dividir 100 por 10 é fácil, a gente sabe fazer. Então, vamos lá, ó. 100 por 10, tabuada, dá 10. 10 vezes 2, 20. Vamos escrever o resultado aqui. É mais, não é? Ó, então, boto mais aqui, respeita ele. E 100 dividido por 100 dá 1. 1 vezes 2, 2. Vai dar 2. 2. Agora você pode somar. 20 mais Vai dar 2, 22. 22. 22. E o que eu faço com Por esse 100? 100. Repete, exatamente. Dá para continuar a encontrar aqui uma fração irredutível? Dá. Como? Ó, dá para dividir aqui por 2 e dá para dividir aqui por 2 também. Por quê? Porque ambos são números pares. Isso deve ter sido a segunda ou terceira aula, lá de maio. Então, a gente divide, né? 22 dividido por 2 dá 11. E 100 dividido por 2 dá 50. Dá para continuar? Não, não dá. Por que que não dá? Porque eu já memorizei a regra. E a gente vai sempre repetindo, a fim de que vocês memorizem também. Já é matéria passada. Por que que não dá para simplificar? Porque o 11 é primo. Eu já falei isso hoje, só que eu não falei para o 11, né? Olha, o 11 é primo. Então, eu só vou conseguir dividir o 11 por ele mesmo. Pode. Você pode dividir esse 11 por esse 11. Show de bola, beleza. Só que se você dividir em cima por 11, você vai ter que dividir embaixo por 11 também. Mas 50 não dá para dividir por 11. Então, se não dá embaixo, então você também não vai poder fazer em cima, não. Então, por isso que terminou e deu 11,50 avos. Essa é a nossa resposta final da letra J. Beleza? Bom, vou parar por aqui. 1h15 de aula, né? Bom, então vou já, né? Agora eu vou lá para frente da televisão, vou almoçar, jantar, né? Fazer um lanche,
Ainda vou mexer com o computador hoje, vou postar os prints da nossa tela, o vídeo da aula de hoje, tá? E isso aqui trata-se de um dever de casa. Ah, então eu vou fazer o seguinte, até para que fique gravado, tá? Eu vou escrever. Aqui, ó. Para que fique gravado, eu já escrevo, porque está aqui no meu papelzinho, já tinha selecionado aqui para vocês. Então, vamos lá. Já podem ser feitos. Ó, vou copiar aqui do meu papelzinho. Para quem já começou, né? Porque já tem muita coisa que eu já falei, mas para quem precisa de um empurrãozinho, né? As páginas 1, 2, 3, que é matéria com exemplos e exercícios, e tem o Haroldo separou lá mais para frente uma página, algumas páginas só com exercício. Então, vocês já podem fazer os exercícios das páginas 7, 8 e 9, a primeira parte. Já eu libero mais. 9 a primeira parte que eu estou falando é o seguinte, é porque se você, o material que você recebeu lá é assim, né? Ó, tem uma parte aqui e outra parte aqui. A primeira parte que eu falo é essa daqui, tá? Ó, a de cá. A primeira, a outra ainda não. Beleza, professor. Então já vai ficar até gravadinho aqui, ó, quando eu já postar lá no... Aí depois você libera todas as páginas para fazer a de... Sim, assim que a gente for avançando com a matéria. Eu esqueci. Negócio de multiplicação por fração Isso, e multiplicação de fração, raiz quadrada. divisão de fração e raiz quadrada, exatamente. A gente ainda chega lá, aí vai com calma, se você já fizer isso, você já está adiantando mais da metade do material, e a multiplicação e divisão é bem tranquila. É bem mais fácil do que isso que a gente está fazendo aqui, pode acreditar. Tá bem? Então deixa eu vir para cá, né? Porque aí o vídeo vai ficando grande e desnecessariamente. Vamos parar a gravação aqui. Pronto.